Boa noite, tudo bem? Nesta aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do Encontro 11, o Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação, o PNE, como é chamado, ele é um documento recente, vamos dizer assim, recente, que tem já alguns anos aí em vigor, mas a sua última versão, tenha sido promulgada em forma de decreto-lei em 2014 e tem vigência para seu cumprimento até 2024. Então, nós estamos aí com o plano de 2014, que vai até 2024. Inicialmente, concebida para ser uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, Lei 9.394, de 96, o Plano Nacional, que teve periodicidade decenal, ele passou a ser o articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão de que haja o percentual do Produto Interno Bruto, o PIB, destinado ao seu financiamento. Então, é necessário também, que o plano ele entre em vigor, ele tenha ali as estratégias e metas, sendo ali planejadas e também executadas, e precisa também, desta questão do orçamento também para que ele realmente seja executado, Então, necessariamente, ele precisa aí do percentual do PIB para ser executado. Logo, o plano deve embasar a elaboração dos planos dos estados, municípios e no Distrito Federal, que, ao serem aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para sua execução. Então, o alinhamento dos planos de educação nas unidades federativas é um importante passo para a estruturação do Sistema Nacional de Educação, que possibilita firmar acordos nacionais que tornarão consolidada a articulação federativa no campo da política pública educacional. Então, o plano, ele precisa, sim, estar em consonância aí também, com os planos, ele precisa dar o norte aos planos que são municipais e estaduais, para que haja aí uma sintonia também na questão de organizações, de estratégias e metas para que seja executado. O Plano Nacional de Educação, nós vamos enfatizar nessa aula de hoje, especificamente de 2014 a 2024, Então, vocês vão conhecer, também a lei, no caso, que instaurou também este Plano Nacional de Educação. Então, o atual Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014, com vigências para os próximos 10 anos, é fruto do intenso debate entre o MEC, sociedade civil, unidades federativas, entre outras representações, Na Conferência Nacional de Educação, o CONAE, realizada em Brasília de 2010, cuja ênfase foi ajustar o novo PNE para tratar as lacunas de articulação entre os responsáveis pela educação, definidos pela LDB. Então, como já vimos, que também houveram outros congressos, eventos que tiveram sobre educação, assim também foi, feita uma conferência nacional de educação, que foi feita em 2010, e estipulou ali também, como seria esse plano nacional de educação. Com isso, espera-se estabelecer o primeiro esforço de um sistema nacional de educação efetivamente unificado em todas as suas esferas. Então, o Plano Nacional de Educação, ele discrimina suas diretrizes, a responsabilidade de órgãos relacionados por seu cumprimento,
bem como as suas atribuições, e, além disso, as metas e suas subsequentes estratégias a serem aplicadas no contexto educacional brasileiro. Então, vamos falar agora um pouquinho das metas e das estratégias deste plano, né? O Plano Nacional de Educação, ele pode ser encarado como mais uma importante etapa de um esforço ininterrupto para eliminar as desigualdades, que se sabe são históricas no Brasil. Então, todos nós sabemos, né, que ainda há muitas desigualdades. Nós vamos pensar aí em vários contextos dentro da educação, ainda a entrada, o oferecimento, né, de matrículas, a educação inclusiva, o oferecimento de vagas, né, para a educação de jovens e adultos. Então, nós temos várias problemáticas, né, que podemos pensar em estipular metas e estratégias para essas problemáticas. Então, por isso, as metas descritas têm o objetivo de enfrentar os obstáculos, né, para o acesso e a permanência dos alunos na escola, as desigualdades educacionais em cada localidade, enfatizando as especificidades de sua população. Então, pense aí um pouquinho, conforme o que você vê ali no seu bairro, né, os problemas que tem ali, a falta de vagas, por exemplo, numa creche, a falta de vagas no ensino fundamental, na escola do seu bairro, né? Então, podemos pensar em várias situações que afetam, de certa forma, a população, né, principalmente das periferias, e que não podem se deslocar para outros bairros ou, de repente, para os centros, né, onde pode ter uma, por exemplo, unidade escolar que pode ter mais vagas disponíveis do que uma unidade de periferia, né, de escola de periferia. Além disso, o Plano Nacional de Educação, ele incorpora em si os princípios de respeito aos direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, a valorização da diversidade, da inclusão e a valorização dos profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos os dias. Então, pensando em várias problemáticas, né, vários fatores que interferem de alguma forma, que haja acessibilidade para todos da educação, que essa educação, de fato, ela esteja em todos os níveis de uma forma qualitativa, né, com estruturas, com corpo docente, que tenha este corpo docente também valorizado, que ele possa ter uma formação contínua e tantas outras evidências aí que nós vemos, né, que são necessárias para que haja realmente uma educação de qualidade. Então, nós vamos conhecer, né, as metas, algumas metas, e aí vocês vão pensar, né, nessas metas, e aí vocês vão comparar também com essas problemáticas que vocês já conhecem, que existem dentro de vários aí contextos, né? Desde a alfabetização até o ensino superior. Então, nós temos que pensar, primeiramente, nesse cenário, quais são as problemáticas que estão à nossa volta, né, e que nós possamos refletir sobre essas problemáticas, né? Então, pensar que este Plano Nacional de Educação, ele foi, sim, planejado, organizado para sanar todas essas problemáticas. Então, nós vamos conhecer as metas a partir de agora, uma a uma, né? São 20 metas que nós temos no Plano Nacional de Educação. Claro que em aulas, né, posteriores nós vamos, às vezes, retornar a estudar alguma dessas metas,
mas o nosso foco de estudo dessa aula de hoje são as metas do Plano Nacional de Educação. Então, a primeira, né, a primeira meta, a meta 1, o que ela tem de objetivo geral, né? É universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Então, nós vimos que as crianças, né, que têm 4 a 5 anos, elas precisam necessariamente ter a oportunidade de estarem, né, sendo atendidas nessas creches, na educação infantil, principalmente nessas unidades, né, de creches. Então, é necessário pensarmos que, para alcançar, no caso, esse objetivo geral dessa meta, então nós vamos ter que propor o quê? Algumas estratégias de como fazer esse trabalho, como isso acontecer de fato. Então, segundo a cartilha Planejando a Próxima Década, que eu coloco na referência para vocês, né, desse material, destacam-se algumas estratégias da Meta 1. Então, nós vamos conhecer algumas estratégias para que possamos, então, né, ter realmente esses 50% de crianças, né, sendo atendidas na educação infantil nas creches, né? Porque ainda não temos. Então, é um sinal de que, se não atingimos esse 50%, é porque, na realidade, nós não temos essa realidade de 50%. Então, quais são as estratégias? O levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos, também de forma colaborativa, como forma de planejar a oferta e verificar o seu atendimento, né? Essa é a estratégia 1.3, lá descrita no Plano Nacional de Educação da Meta 1. O que mais? A garantia do acesso dos estratos mais pobres da população à educação infantil por meio de programas complementares de orientação a apoio às famílias, por meio da articulação das áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. Então, essa seria a estratégia 1.12. Então, nós não vamos aqui falar de todas as estratégias, né? Nós elencamos algumas estratégias para que vocês tenham uma noção aí de como que pode ser feito esse trabalho para alcançar essa meta 1. A garantia do acesso dos estratos mais pobres, né, então, da população, então, ter essa garantia, oferecer, né, para que elas possam, de fato, ter esse apoio e a articulação, né, até mesmo pela área da saúde, da assistência social, isso é algo muito importante. O fortalecimento do acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil. Em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda em colaboração com as famílias, né? E com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. A meta 2, né? Então, nós já vamos para uma outra finalidade, né, do Plano Nacional de Educação, que seria o quê?
universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. Então, oferecer a estes alunos, né, de 6 a 14 anos, que eles estejam lá estudando, né, e que eles concluam. Nós queremos atingir o quê? 95%, né, que todos os alunos que entram para estudar aos 6 anos de idade, e ele vai até lá, o final ali do ensino fundamental, entrando para o ensino médio, né, aos 14 anos, que ele termine, né, os seus estudos, termine ali os seus estudos com êxito, ele conclua, né, na idade recomendada, que não haja mais reprovações ali, né, nesse período, pelas intervenções pedagógicas, pelo olhar do professor e pelo esforço também, né, de todos os alunos, e que isso possa ser feito numa perspectiva de atingir 95% de êxito, né? Então, segundo a cartilha Planejando a Próxima Década, nós temos aqui algumas estratégias dessa meta, né? Que é, por exemplo, criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, né? Então, como isso? Então, nós precisamos pensar em alguns mecanismos de observação, relatório, de como que esses alunos do ensino fundamental estão se desenvolvendo, não estão evadindo, estão permanecendo na escola, o que a escola está fazendo além das aulas para promover para que o aluno fique dentro da escola, que incentive esse aluno a ficar dentro da escola. Às vezes outros programas, né, aulas, né, diversificadas aí com outros planejamentos também fora da sala de aula, né, projeto integrador, projeto de xadrez, entre outras coisas. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social. Então, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude, né? Essa seria, então, uma estratégia, né, da meta 2. Continuando as estratégias aí da meta 2, espera aí só um pouquinho. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem de maneira articulada a organização do tempo, das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas. Também promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, né? Em parceria com órgãos públicos, de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. Então, ver esses alunos que estão ali fora da escola e ter de alguma forma, ações que possam ter essa intervenção de buscar esse aluno fora da escola, né? Disciplinar no âmbito dos sistemas de ensino a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local,
a identidade cultural e as condições climáticas da região. Então, nós sabemos também que algumas condições peculiares ali da região podem também intervir, né, na questão de que esses alunos permaneçam estudando, né, alguns problemas como a questão de transporte escolar, né, como o aluno vai para a escola, às vezes problemas na questão de ordem climática ali, né, as escolas que são rurais, né, as escolas que também são em beiras de rios, né, e aí precisa da embarcação, precisa de um transporte específico, é necessário, né, viabilizar para que a criança ela chegue na escola. Então, o transporte escolar também faz parte ali, né, do plano estratégico ali de articulação, de viabilizar a meta 2, né? Ainda na meta 2, nós temos algumas estratégias bem interessantes ainda, que é promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural. Então, assim, a participação das escolas em alguns eventos culturais também fomenta esse incentivo, essa permanência do aluno na escola. Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indígenas, quilombolas, nas próprias comunidades, né? Também, né, uma estratégia da meta 2, desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade para atender os filhos de profissionais que se dedicam às atividades de caráter itinerante. Então, as pessoas que geralmente elas têm que mudar de cidade, né, nessa questão de caráter itinerante, são aquelas pessoas, aquelas famílias que precisam de alguma forma mudar de cidade por causa do trabalho, né, ou pela questão cultural. Por exemplo, nós temos, né, os grupos sociais de ciganos, né, que eles mudam, né, conforme ali é a questão cultural. Então, eles mudam de uma cidade para outra. Os circenses, no caso, né, que são as famílias que vivem dali do trabalho de apresentações culturais, né, no circo, então eles precisam mudar, então eles são, nesse caso, do grupo itinerante, né, então os profissionais, eles precisam também oferecer adequações necessárias para essas crianças que vão chegando e que passam apenas um período ali naquela unidade escolar, então ela precisa ser atendida, ela precisa realmente, né, de um olhar atencioso e até mesmo de estratégias ali que o professor possa fazer com que este aluno realmente ele tenha, por exemplo, uma alfabetização adequada, que ele tenha ali, né, o conhecimento, as habilidades, né, em matemática, em cálculo, em várias áreas, que ele possa, né, utilizar isso no seu dia a dia, né, e que realmente este aluno ele possa também desenvolver, mesmo às vezes com o tempo um tempo inferior que outros, né, no sentido de que às vezes perde aulas ao mudar de uma cidade para outra, né, mas que isso também possa ter um olhar específico na questão dos grupos itinerantes. A meta 3, né, o que vem a ser estipulado pela meta 3? Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos,
e elevar até o final do período de vigência deste plano, né, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Nossa, é um desafio, né, porque os alunos do ensino médio, nós sabemos, né, por tantas notícias, reportagens, né, veiculadas na mídia, há uma grande evasão, né, de alunos, estudantes do ensino médio. Então, estipular 85%, né, e conseguir isso até 2024, será um grande sucesso para o objetivo deste plano. Então, para que haja ampliação da demanda de oferta de vagas para o ensino médio, o crescimento do número de matrículas para esse nível de ensino precisa ser monitorada por meio do censo escolar, especialmente se os alunos em potencial do ensino médio são concluintes do ensino fundamental. Isso requisita uma expansão significativa da oferta do ensino, né? Sabemos, né, que o ensino fundamental, deixa eu aumentar aqui, só um momento. Então, nessa meta 3, né, com a melhoria do atendimento e da taxa de conclusão na idade adequada do ensino fundamental, né? Muito importante essa meta. É uma meta desafiante, né, mas não é impossível. Meta 4. Então, o que vai ser a meta 4? Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, né, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Nossa, nós já falamos isso em sala, né? Nós já falamos isso em algumas aulas. Essa questão da alfabetização ser uma prioridade, né, tanto para as prefeituras, né, para os governos estaduais, ser uma prioridade realmente, né, das crianças estarem sendo alfabetizadas ao final do terceiro ano, ali que compreende ali o final do ciclo, né, a terceira fase do ciclo. Então, é um trabalho muito árduo, né, mas é aí a meta 5 que poderá, sim, né, ser atingida até 2024. Então, conforme a cartilha, né, de planejamento a próxima década, né, que eu referencio para vocês, entre as principais estratégias, né, nós temos daí algumas que se destacam, né, da meta 5. Então, a primeira aí, a estruturação de processos pedagógicos. Então, o que fazer para que essas crianças, de fato, sejam alfabetizadas, né, até o final do terceiro ano? Então, a estruturação de processos pedagógicos nos anos iniciais do ensino fundamental, em articulação com estratégias que deverão ser desenvolvidas pela pré-escola, com qualificação e valorização dos professores, alfabetizadores e apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças, né?
Então, nesse sentido, está proposto o fomento ao desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas, bem como a seleção e divulgação de tecnologias que sejam capazes de alfabetizar e favorecer a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos. Então, ainda na meta 5, né? Assegurar a diversidade de métodos e propostas pedagógicas nos processos de alfabetização, né, que seria aí uma estratégia da meta 5 também, né, para que todas essas crianças sejam de fato alfabetizadas até o final do terceiro ano. Instituir instrumentos de avaliação nacional, periódicos, específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada aluno, então, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criar os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, e implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Essa seria, então, né, uma das estratégias da meta 5. E uma outra também, deve-se considerar a necessidade de apoio à alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos. Então, aí, conforme também a cultura, né, conforme as vivências, né, dessas comunidades específicas, né, seja lá indígenas, quilombolas, itinerantes, também ter alguns materiais específicos, né, aí, desenvolvidos pelos profissionais, né? Então, desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a intensidade cultural das comunidades quilombolas. Seria também uma outra estratégia, né? A meta 6 é oferecer educação em tempo integral e no mínimo 50%, né, das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, o oferecimento quanto às matrículas, elas precisam aumentar, né, em todos os níveis aí, mas principalmente na educação básica, né? Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, né, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, do modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. No caso, né, a média 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio. Então, essa questão dessas médias, né, precisam também ser alcançadas aí na questão de qualidade do ensino, né, também precisam ser alcançadas. Meta 8. Então, a meta 8, né, então tem o propósito de quê? Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudos no ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade, no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados, né? A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A meta 9 é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, e até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%, né, a taxa de analfabetismo funcional. Meta 10, oferecer
no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. E a meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta, pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, né, falando a maioria dessas metas sobre a questão de matrículas, número de matrículas, o aumento desses números de matrícula, né, e aí continuando, né, com a meta 12. Então, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta de expansão para pelo menos 40% de novas matrículas no segmento público. Meta 13, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35%, né, sendo doutores. Então, meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Então, a questão é de ter um incentivo maior também para a formação dos professores, para a formação de profissionais, para que eles possam realmente continuar aí os seus estudos, né? Não só ter aí o curso superior, mas ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Então, esse incentivo também ter aí o oferecimento aí de vagas, né, aumentadas aí a cada ano, né, gradualmente, para que se chegue a esses números que estão mostrados aqui. Meta 15, garantir em regime de colaboração entre União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste Plano Nacional, a formação dos profissionais de educação de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 9.394 de 96, né, que é a LDB. Assegurado que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Então, nós podemos lembrar que há um tempo atrás, muitos professores não tinham, atuavam principalmente na área da alfabetização, não tinham o curso de pedagogia, por exemplo, tinham apenas o magistério, né? Então, ainda, alguns professores ainda, né, que estão nesse estado aí de ter somente o magistério, então, ter aí o incentivo de fazer a graduação em pedagogia, por exemplo, para atuar, né, na alfabetização. Então, ter essa questão desta meta também assegura também, né, a própria qualidade também do ensino, né, a essas crianças, né, porque daí esses profissionais se qualificando mais, né, com o magistério, eles já estavam qualificados, mas eles poderão ser mais qualificados ainda com uma graduação para atender as crianças aí, principalmente na alfabetização. A meta 16, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação e garantir todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades
demandas e contextualizações do sistema de ensino. Então, tudo isso quanto à formação, né, nós precisamos atentar nesse sentido, né, das metas que também priorizam não só as questões peculiares ali do alunado, das estruturas, da qualidade do ensino, mas também a formação docente. Então, a meta 17 também, valorizar os profissionais do magistério, né, do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio às dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. Então, fazer aí uma questão até mesmo de avaliação destes profissionais, né, para entender também como está o nível, né. Meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Então, aqui também fala na questão do piso salarial dos profissionais da educação, né? Que deve aí ter ali consonância com o que está lá previsto na Constituição Federal. E aí nós temos a meta 19, né, que é assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, aí o prazo de 2 anos, né, no sentido de desde 2014, então teve o prazo até 2016, né, que começou o plano em 2014, aí teve o prazo aí de 2 anos, né, para que tivesse também essa questão de consulta, né, da comunidade, o que a comunidade também quer, como ela quer, né, que seja assegurado as questões, né, da escolaridade, as questões de acesso à escola e tudo mais, o que está previsto em todo esse plano. Meta 20, ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, PIB, do país no 5º ano de vigência desta lei, e no mínimo equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Então, ao final de 10 anos, né, poderia ter aí o incentivo, né, a equivalente a 10% do PIB, né, isso sendo gradualmente a chegar a este nível de 10%, né. Então, vocês viram sobre o Plano Nacional de Educação, né? As principais metas, no caso, esse plano vigorado de 2014 a 2024. Então, o que eu quero que vocês realizem, né, com a leitura, porque eu disponibilizei lá um vídeo na pré-aula para vocês, né, sobre o Plano Nacional de Educação, que vocês precisam também assistir esse vídeo.
E aí nós temos também a referência, né, que eu coloquei para vocês. Deixa eu até colocar aqui a referência. Né, planejando a próxima década, conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Então, também vocês podem, né, acessar esta referência para entender melhor cada meta e suas estratégias. Aqui eu elenquei algumas estratégias, eu apresentei todo o plano para vocês, mas aí eu elenquei algumas estratégias, né, de algumas metas. Mas neste material você consegue visualizar todas as estratégias ali de todas as metas, ok? E até mesmo comentários, né, observações sobre cada uma delas. Então, voltando aqui, qual é a proposta, então, né, que eu faço para vocês, para que vocês estudem sobre o Plano Nacional de Educação, e também que nós precisamos também fazer a atividade, né, as atividades aí de sala. Então, nós planejamos essa atividade para vocês. Então, eu quero que vocês façam, né, essa atividade parcial 1, né, do segundo bimestre. Começamos com a primeira atividade do segundo bimestre, né, as atividades de sala. Neste bimestre, elas equivalem a 1.500 pontos. Então, aí vocês têm uma atividade que valerá 700 pontos. Né? Então, vocês vão escolher uma das metas do Plano Nacional de Educação, vão pesquisar notícias, né, reportagens sobre esta meta escolhida. Então, vocês vão, primeiramente, vocês vão ler todo o Plano Nacional de Educação e vão escolher uma das metas. Ah, escolhi uma meta. Tá. Quando eu escolher a meta, eu quero a meta 3, por exemplo. Eu escolhi a meta. Então, eu vou agora fazer o quê? Pesquisar notícias e reportagens sobre o que está dizendo nesta meta. Se é sobre a alfabetização, se é sobre a educação de jovens e adultos, se é sobre matrículas ou o número de matrículas que deve aumentar no ensino fundamental, não sei. É formação de professores. Então, eu vou escolher uma das metas e aí eu vou pesquisar notícias, né, reportagens que falem sobre esse assunto. Então, aí quando eu pesquisei e achei as notícias, né, as reportagens, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o quê? Um resumo analítico, porque vocês vão ver a meta e vão ler a notícia sobre essa meta. E aí vocês vão, não precisa ser só uma notícia, pode ser várias notícias sobre uma meta. E aí vocês vão fazer um apanhado, né, no sentido de entender aí quais são os atos, as ações que estão acontecendo para que se atinja essa meta. E aí você vai fazer um resumo analítico, né, que você vai o quê? Explicar a situação atual, né, dos objetivos alcançados, né, desta meta, e suas estratégias através da pesquisa que você realizou. Então, é bem simples. Você escolhe a meta, você lê as reportagens, escolha lá as reportagens, e aí você vai fazer um resumo daquilo que você pesquisou, que você leu, né? E aí você pode fazer aí as suas pontuações, você pode fazer aí você pode dar as suas opiniões, né? Porque é um resumo analítico. E aí você vai organizar esse resumo, esse texto, né? Com todas essas ideias, com todos esses comentários que você fez, né? E aí, o que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês coloquem, postem lá no encontro 11, né? Então, é necessário que vocês citem ali, na organização do texto, do seu resumo analítico,
que você, se você viu uma reportagem, você não vai copiar essa reportagem, você vai ler, compreender, escrever o que entendeu sobre a reportagem, tá? Você vai citar, por exemplo, o autor, você vai, se você quiser fazer alguma citação, você vai colocar entre aspas. Por quê? Porque você não pode utilizar o texto do outro como seu. Isso não é legal, isso é plágio, então não pode ser feito dessa maneira. Então você precisa fazer o quê? Ler, compreender, não ler só uma notícia, né? Às vezes você vai achar 3 notícias sobre uma meta. Então, ali você vai achar, por exemplo, de uma de 2017, uma de 2018. Então, também tem os tempos aí de cada notícia, né? A questão da cronologia. E aí você coloca no seu texto, conforme você for achando, né? Você coloca lá a mais antiga para a mais nova, né? Isso também é uma elaboração ali estrutural do texto. E aí, depois que você organizou todo o seu resumo analítico, deu as suas ponderações, colocou ali também, né? Ali, principalmente quando você vai fechar ali as considerações finais ali de um texto, de um resumo analítico, você coloca ali as suas opiniões, né, as suas observações sobre o assunto. Depois que você terminou esse resumo analítico, você poderá gravar em Word, né? Você poderá gravar em PDF, e aí você vai postar esse resumo analítico lá no Encontro 11, na pós-aula, até o dia 15 de maio, tá? Essa é uma data que eu estou colocando aí, né? Até mesmo para flexibilizar aí as questões aí de correção, né? De atividade parcial, já para postagem também. E após esta data, o trabalho ele terá um valor menor. Então, quem não entregar até o dia 15 de maio vai ter 650 pontos, tá? Vai diminuir 50 pontos aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, quanto a esse trabalho, eu peço que vocês encaminhem, né, pelo AVA, para que a gente possa aí ter uma conversa aí durante a semana, né, que vocês possam realmente, né, quem já ver, né, esta aula, já ver a aula gravada aí, já vai, né, pesquisando, já vai vendo e já vai me perguntando algo que está com dúvidas. Então, por favor, encaminhe por mensagem pelo AVA, tá? Bem, esta é a nossa aula, né? Então, estou à disposição para atendimento de vocês, tá? Uma boa noite.